Fala meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal SB, Sítio do Sobrevivencialismo, Sítio Sustentável. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 itens fundamentais, muito importantes, que você deve ter estocado caso haja uma crise, caso haja uma guerra, caso você tenha que correr para o meio do mato, correr para o campo. São itens de extrema importância para você sobreviver da forma mais difícil, melhor possível, ok? Então vamos lá, quais são esses itens? E se você chegou agora, eu já te convido a você assinar o nosso canal, para ajudar o nosso canal a crescer, para você ficar informado sobre o que fazer caso ocorra essas coisas que está para acontecer no Brasil, de guerra, crise, tudo isso. É muito provável que vai acontecer logo logo e já está acontecendo, certo? Então, como ser o sobrevivencialista? Como ser alguém que está independente, que não vai ficar passando por necessidades, que não vai ficar em sofrimento por conta de todo esse colapso que é causado pelo governo, que é causado na sociedade moderna. Então aqui no nosso canal você vai aprender tudo isso, você vai ficar informado e ficar preparado, pois se caso isso aconteça, você não vai sofrer nenhum dano, principalmente no que se diz respeito à alimentação. Então aqui a gente vai ensinar você ao que estocar, o que ter em estoque, certo? Eu não vou falar sobre tudo porque é muitos itens, muita coisa, mas eu vou falar nesse vídeo aqui de dos 5 mais importantes que você deve ter. Lembrando que nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros assuntos, sobre remédios, sobre estocar arroz, garrafa PET, sobre como sobreviver no mato, sobre o que você tem que ter em uma mochila de emergência, sobre tudo isso. Vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 itens. Gente, se você está, por exemplo, se você tem que correr para o campo, se você tem que correr para uma selva para sobreviver, o que você vai precisar lá? Vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar de água, né? Então, já que você vai para o mato, você vai para a selva, então é muito provável que você tenha que encontrar água, um rio, um riacho, um corguinho, uma fonte, uma nascente, certo? Então não dá para levar água, você tem que conseguir uma fonte de água para onde você for, ok? Eu vou fazer um vídeo também falando sobre os itens de sobrevivência, caso você encontre, por exemplo, água poluída. Você vai ter que usar um filtro especial. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos também, que já vai ser a mochila tática, que realmente é aquela sobrevivência muito hostil que você tem que sobreviver. Então já é uns itens muito mais avançados. Vou falar hoje sobre uns itens mais simples, caso você tenha que ir para o campo, para o mato, e você necessite disso, certo? Então você vai precisar, em primeiro lugar, água. Achar um lugar que tenha água. Segunda coisa que você vai precisar, se você já conseguiu água, você vai precisar de quê? Comida. Então o primeiro item aqui seria comida, certo? Claro que você não vai ter, nesse vídeo não tem as coisas necessárias para você sobreviver, por exemplo, no mato, na selva, no que se diz respeito a ter que caçar. Isso vai fazer parte de outro vídeo. Vou falar sobre caça, vou falar sobre arma, vou falar sobre iscas, anzóis, armadilhas e etc. Isso vai ser coisa de outro vídeo. Mas digamos que você já leva em sua mochila. Você tem que ter uma mochila preparada com os itens mais básicos para você sobreviver. Então lá, se você já tem a água, então você vai precisar de quê? De alimento. Então você pode sim encher uma mochila de macarrão ou de um macarrão instantâneo que é mais leve e ir para o mato, certo? E aí você vai precisar, por exemplo, um item bom de você levar, que não vai necessitar de fogo, é sardinha. Você pode comer sardinha enlatada com a mão mesmo, é só abrir, jogar para dentro, acabou. Fonte de proteína, fonte de gordura e você vai conseguir sobreviver. Então a primeira coisa é o que? Água, que é o fundamental. Falei 5, mas é 6 porque a água é fundamental. Água, alimento. Se você tem o alimento, se você tem água, o que você precisa? Qual é o segundo item? O segundo item seria fogo. Então você tem que levar um isqueiro, fósforo, alguma coisa para poder você conseguir acender um fogo. O fogo vai fazer seu alimento, vai ferver sua água para despoluir sua água, esterilizar sua água. O fogo vai fazer com que você fique aquecido durante a noite. O fogo vai gerar luz durante a noite. O fogo vai espantar insetos, bichos de perto de você durante a noite. Então não adianta você ter uma mochila, você correr para o mato, correr para uma selva e você não tem fogo. Não vai adiantar nada. Então é muito importante você já ter na sua mochila fósforo. De preferência você coloca dentro de um saco plástico ou isqueiros, que também é muito mais simples. Isso aqui é só para ilustrar. Seria a questão do fogo. Então você tem que ter esse item aqui.
Então você tem a água, você toma banho, você bebe água, você faz comida. Você tem o fogo para poder fazer a comida. Você tem o fogo para poder você se manter aquecido, espantar os insetos, bichos e fazer a luz. Qual é o próximo item? Você precisa também de higienização. Se você está no mato, se você está no lugar, há muitos dias você vai precisar se higienizar. Então é muito importante levar um sabonete, levar alguma coisa líquida, sabonete líquido, para você se higienizar na beira de um córrego, na beira de um riacho, certo? Você já está de barriga cheia, você dormiu na luz do fogo, etc. Você pode tomar um banho, você vai manter a sua qualidade de vida o melhor possível, numa dificuldade, ok? No meio do mato, sem outros itens, sem outras coisas. E aí você se alimenta, você tem fogo, você banha, faz tudo isso. O que você precisa? Você tem que ter algo de emergência, que seria o quê? Remédios. Você não pode ir para o mato sem remédios. Eu não vou falar nesse vídeo quais são os tipos de remédio que você tem que ter. Eu vou fazer isso em outro vídeo, mas eu quero falar sobre que você tem que levar alguns remédios, ok? Aqui tem remédios só para ilustrar mesmo. Eu tenho ali uma caixa cheia de remédios, depois eu vou fazer em outro vídeo. Então você vai ter que levar aqueles remédios que é importante, por exemplo, no caso você esteja no mato, ok? Por exemplo, aqui tem um termômetro, isso é importante. Aqui tem dipirona, aqui tem paracetamol, dor, caso você se machuque. Você tem que ter alguns remédios. Isso aqui não vai ilustrar agora. Isso aqui não são, na verdade, não são os remédios que você teria que ter, certo? Mas eu vou falar em outro vídeo quais são os remédios que você tem que ter. Imagine que você está lá, você tem banho, você tem fogo, você tem comida, você tem água, mas por acaso você leva uma picada de um inseto, certo? De repente você é alérgico a algum tipo de planta e você começa a inchar seus olhos. Você tem que ter aquele remédio que vai cortar, que é um antídoto, que vai cortar aquela alergia imediatamente, senão você morre, certo? Tem vários remédios que faz isso, então você não pode ir para uma selva, para um mato, sem esses remédios. Então o meu conselho é você comprar o quanto antes para você estar preparado. Se você é aquela pessoa que quer ser um sobrevivencialista, que você já sabe que vai acontecer algumas coisas aqui no Brasil, então é importante você já se antenar a isso. Vai na farmácia enquanto é tempo, porque quando der o colapso, quando começar uma guerra, já era. Tudo vai esvaziar, não dá mais tempo, vira uma bagunça. Então faça isso o quanto antes, ok? Então esses são os 5 itens, 6 com água, né? Você tem água, você tem um lugar no mato, você tem comida, você tem fogo para você fazer sua comida, você tem fogo para esterilizar sua água, você tem fogo para sobreviver lá na luz da noite e para te aquecer. Você tem limpeza, você fica limpo para não ter problema de saúde, para não ter infecções, certo? Para não ter alguma coisa, alguma alergia a algo. E você tem os remédios caso aconteça uma dor de cabeça, você seja picado, você comeu uma planta errada, você pise alguma coisa que não deveria, você tem que ter os remédios, tem que ter os antídotos por antemão para você caído no chão ali por falta de apenas um comprimido que só poderia salvar a sua vida, certo? Então esses são os 5 itens que eu diria que é muito importante você ter, caso você tenha que sair de emergência com a única mochila para o mato. Claro que seria um estilo de sobrevivencialismo no mato da melhor forma possível, não é aquele mais hostil que é necessário você ter uma faca, que é necessário você ter uma arma, que é necessário você ter um anzol, você ter uma roupa especial, você ter uma bota, nada disso. Isso aqui é para você passar a mão no seu armário da sua casa, que é muito provável que já tenha em casa, jogou tudo dentro da mochila e corre, certo? É o mínimo que você vai precisar isso aqui para você conseguir sobreviver. Caso você não tenha nem comida, nem fogo, nem remédio, aí já é outra história, é uma mochila mais tática, mais avançada, que vamos falar em outro vídeo, ok? Então, para você não perder o próximo vídeo, o que eu peço para você é você ajudar o nosso canal a crescer, já se inscrever agora, deixar o seu like, deixar o seu comentário, e aí você fica antenado aqui no canal para não perder os próximos vídeos sobre tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, sobre sobrevivencialismo, sobre ser autossuficiente, principalmente agora que o Brasil está perto de uma guerra, greve dos caminhoneiros, está um colapso total no nosso Brasil, e isso vai se intensificar. O exército já está na rua e isso vai piorar. Então é bom você ficar antenado e se preparar. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.